Seu bebê chora ao ser colocado no berço para dormir. Esse é o tema da nossa aula de hoje, essa nossa consultoria ao vivo. Que existe sim jeito do bebê não chorar ao ir para o berço. E eu quero te explicar nessa aula bem rápida e prática como que a gente pode conduzir o bebê para ele gostar de estar no berço e deitar e dormir sem chorar. Eu sei que esse é uma grande dificuldade das mães, que é o bebê que não aceita o berço, porque coloca o bebê ali, parece que o berço tem espinho, que o bebê chora, fica muito nervoso. E isso a gente pode sim resolver. Meu nome é Luara, se você não me conhece. Eu sou mãe de 5 filhos, eu sou consultora de sono há 4 anos e eu ajudo mães a dormirem bem, a entenderem a fisiologia do sono, para que os seus bebês também se curem, né, do distúrbio de sono, quando é um bebê que acorda a noite inteira, e possam ali ter noites inteiras de descanso. Então vamos lá. Eu queria contar para vocês que dia 10/3 nós teremos uma aula às 8 da noite sobre noites amáveis, como transformar as suas noites aí, se você às vezes está passando muita privação de sono, não está conseguindo ter um sono reparador, seu bebê não está dormindo bem, para que ele consiga ter o descanso que ele precisa e você também ter o descanso que você precisa e restaurar o seu casamento, restaurar o seu relacionamento com você mesmo, mulher. E uma outra novidade, no final dessa aula eu vou falar, né, sobre a nossa promoção de Dia das Mães. A nossa promoção o descontão que eu preparei, a condição especial que eu preparei para consultoria de sono este mês. Então vamos lá. O primeiro passo, né? Se a gente quer que o bebê aceite o berço sem choro, a gente tem esse passo muito importante que não pode passar sem que a gente faça ele. Se você não fizer isso, o seu bebê não vai aceitar ir para o berço, ele vai ficar chorando, aquela coisa que eu sei como é. Eu tenho 5 filhos, então eu sei como é um filho que não está aceitando o berço. Uma criança que a gente coloca ela no berço e ela só chora e grita e não quer, e levanta e corre e começa a ficar nervosa. Eu sei muito bem como é isso, porque em algumas situações os meus bebês passam por isso também. E eu sei como conduzir aqui para reverter isso, para que eles aceitem o berço. Oi Maria, tudo bem? Eu coloquei ali o título da nossa aula de hoje, berço sem choro, né? Então o primeiro passo, esse passo muito importante para o seu bebê conseguir ficar no berço sem sono, é você ter noção da janela de sono dele. O que é a janela de sono? É o tempo que o bebê suporta estar acordado, mas não é só a janela que vai fazer o seu bebê aceitar o berço, não é apenas a janela de sono. A janela é um ponto. O que é a janela? Por exemplo, o bebê acordou às 6 da manhã e vai dormir às 8. Ele tem sono às 8, então significa que a janela foi de 2 horas. Então você não tem que ficar só atenta a sinais de sono, porque não é todo bebê que vai dar sinais de sono. Você não tem que ficar só atenta à janela de sono também, tem que ser o combo, né? Mas assim, não é todo bebê que vai dar sinal de sono. Não é todo bebê que vai dar sinal de sono. Então você vai identificar a janela de sono do seu bebê e organizar a rotina com horários regulares. Se o seu bebê já tem mais de 3 meses, horários regulares é você saber assim, meu bebê acorda, tá fazendo todo dia a soneca da manhã tal horário. Pode ter uma variação aí de 30 minutos. Todo dia ele tá fazendo a soneca da tarde, tal horário. Aí pode ter também aí a variaçãozinha de tempo, né? E tá fazendo e você vai ter essa noção. Tem mães que não tem noção nenhuma da rotina do bebê, de como está essa rotina, que horas que faz soneca, que horas que não faz, que cada dia essa mãe vive diferente. Ela não conseguiu criar um ritmo com o bebê dela. E é muito importante que a gente crie esse ritmo, essa rotina com o bebê. Aqui, por exemplo, eu sei que a Dália, a minha bebê tem 9 meses agora, ela vai fazer uma soneca entre 9h30 e 10h30 da manhã. E depois ela vai fazer uma soneca à tarde, entre 2h30 ali ou 3h30. Então eu tenho essa noção, sabe? Você tem que ter esse feeling da rotina. Você tem que entender como que tá. Porque se você vive assim numa bagunça e não tem nenhuma noção, vai ser muito difícil do seu bebê aceitar ir pro berço sem chorar.
Porque antes de vir a parte que eu vou explicar sobre não dormir chorando, tem que vir essa parte da rotina. Tem que estar... Porque assim, se você coloca o bebê pra dormir na hora errada, é claro que ele não vai aceitar o berço. A gente precisa colocar pra dormir na hora certa. Na hora que ele vai gostar ali de estar no berço e dormir sem choro. E tá com sono suficiente também pra conseguir ficar ali no berço e dormir. Então a gente tem que pensar isso. Tem que ser a janela de sono certa. Você tem que colocar o seu bebê para dormir na hora que ele está já com sono, mas não exausto. Se você coloca o seu bebê para dormir já exausto, vai ser bem difícil ele aceitar ficar ali no berço e dormir. Então tem que ser na hora certa, nem passando, nem adiantando. Por exemplo, hoje a minha bebê tava dormindo, tava brincando, quer dizer, legalzinho lá na sala, toda felizinha. Eu só peguei ela, dei o mamar, tirei do peito, ela ainda acordada, coloquei ela no bercinho e ela ficou ali pra dormir. Então eu não esperei sinal de sono, mas eu já sabia que ela já estava acordada 2h30, então já estava na hora dela dormir, quase 3 horas acordada. Então por isso que eu não esperei ela começar a chorar. Tem mãe que espera o bebê começar a chorar pra colocar ele pra dormir. Não espere o seu bebê começar a chorar para você colocar ele para dormir, porque o choro não é um sinal de sono, o choro é um sinal de exaustão, significa que já tá muito, muito cansado, tá? Então, a gente tem agora o segundo passo. O primeiro passo, você tem que ter noção, a rotina tem que estar certa, e você tem que ter noção da janela de sono do seu bebê e desses horários regulares que ele dorme, tá? E aí, o segundo ponto, tem que dormir na hora certa. O bebê deitar no berço e relaxar. Aí você fala, ai, Luara, mas eu tento fazer isso, eu não consigo. Eu coloco o meu bebê no berço, eu já arrumei a rotina, já tá tudo certo, mas aí ele só chora, ele não aceita. E aí eu pego e ele acaba dormindo no colo mesmo. A questão é, se isso ainda não é um hábito, ele vai chorar mesmo. Se tá tudo certo a rotina, mas se você tá começando hoje, ou faz uma semana que você começou, se você começou agora a colocar o seu bebê pra dormir no berço, e antes ele dormia no colo, ou dormia na sua cama, ou dormia no carrinho, ele não vai chorar mesmo. É muito normal. Só que às vezes algumas mães não aceitam nem um segundinho de choro do bebê. Não é um choro de sofrimento. É o bebê que ele tá, às vezes, reclamando. Às vezes ele tá chorando, que é aquele chorinho de sono. Não é aquele choro que o bebê grita desesperado. Esse choro a gente não pode deixar o bebê chorando no berço com esse choro. Mas se é um chorinho mais que parece um mantra, o ideal é que a gente observe. Você observa o seu bebê, você colocou ele no berço, mas ele tá ali reclamando. Ou então ele levantou, correu, bebê que já corre. Tá engatinhando pra um lado pro outro. Tá correndo pra um lado pro outro. Mas esse bebê está tranquilo, você deixa ele encontrar o soninho dele. Você não tira ele. Deixa ele ali encontrar o soninho dele, tá? Então a gente tem esse cenário, né? O cenário do bebê que tá chorando. Aí você tem que lembrar isso. Eu criei esse hábito agora, ou já faz um tempo, e ele não tá aceitando mesmo. Então pode ser outra coisa. Pode ser algum outro motivo. Então tem esse passo. Se tá chorando, você precisa continuar para se tornar um hábito. Passou 21 dias você incentivando ele e acalmando. E mesmo assim, ele continua chorando, a gente tem que investigar. Às vezes a rotina não tá certa para a idade dele. Às vezes a janela de sono também não tá certa. Você pode estar fazendo alguma coisa aí que não tá dando certo. Aí... o sono. Dá uma coisa nas lives e começa a bocejar. E aí um outro ponto é o terceiro passo, né? Bebês que já têm autonomia. Eu falei aqui do bebê que não, se você tá começando agora e o seu bebê tá chorando aí pro berço, né? E tem aquele bebê que já tem autonomia de sono e ele começa a chorar. Como que a gente faz nesses casos? Por exemplo, a minha Dália aqui, ela tem 9 meses e ela tem autonomia de sono. Mas eu sei que agora o dentinho dela tá nascendo, ela tá um pouquinho mais nervosinha, ela tá aprendendo a engatinhar, tá agitada também. Então eu sei que ela pode ficar um pouco mais irritada na hora de dormir. Então esses marcos de desenvolvimento, que não são saltos, são marcos. Os marcos podem atrapalhar um pouquinho
esse momento de dormir não é algo que vai fazer o seu bebê acordar a noite toda, não vai. É a questão que é um marco que agita o bebê antes de dormir. Então não é que vai fazer ele ficar acordando a noite inteira, tá? Vai só deixar ele mais agitado antes do sono, antes de começar a dormir. Então a gente tem assim, esse bebê que tem autonomia, e aí as pessoas chamam de regressão. Ai, porque o bebê regrediu, mas na verdade não é uma regressão, é só uma maior resistência ali. Ele vai dormir com autonomia também, mas ele está mais irritado. O que a gente faz? Vou dar o meu exemplo aqui. Ontem mesmo, eu coloquei a Dália para dormir à noite e ela chorando, e ela reclamava. O que eu fazia? Peguei ela no colo, conversei um pouquinho com ela. Eu vi que ela tava muito agoniada por causa do dente. Tava aqui colocando a mão na boca e me mordia. E aquela agonia. E já tinha mamado. Então não era questão de fome. E às vezes também situação de gases, né? O bebê também fica muito incomodado assim. O bebê você vê que ele tá incomodado. Nesses casos, que a gente faz? A gente não deixa o bebê chorando no berço. Você pega o seu bebê, você acalma ele, né, no colo, ou você dá uma massa se seu bebê quer mamar mais, e você sempre coloca ele de volta no berço. Esse que é o pulo do gato, esse que é o segredo. Porque o que acontece? Muitas mães, nesse processo, desistem do berço. Ela fala, meu bebê não aceita mesmo, então eu vou fazer dormir no colo aqui. Ele não aceita mesmo, eu vou fazer ele dormir mamando mesmo, ele não tá aceitando. E ela desiste de colocar o bebê no berço. O que foi, Dulce? A questão... Hã? O bolo já tá pronto. Mamãe vai servir daqui a pouco, tá? Se o seu bebê não está aceitando nesse momento o berço, você vai acolher ele, mas você vai devolver ele pro berço, para dormir no berço. E de preferência que ele vá acordado quando ele estiver já calmo. Então essa que é a grande diferença dos bebês que dormem com autonomia dos bebês que não dormem. A diferença está aí, na mãe que entende que precisa colocar o bebê ali dentro do berço e ele dormir sozinho. Mas não ficar chorando no berço. Ele vai chorar, mas você vai acolher e depois você vai achar o momento certo de deixar ele sozinho. Sem ficar ansiosa com o horário, com a rotina. Então esse é o grande problema também. Muitas mães pensam, não, eu preciso fazer dormir logo, porque o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Tá passando a hora e o meu bebê não tá dormindo. E aí ela vai, preciso fazer ele dormir. E aí é o grande erro. A gente não faz o bebê dormir, a gente coloca ele pra dormir. Então acontece assim, por exemplo, ontem eu com a Dália, à noite, que ela tava nervosinha com o dente. Eu sentei ela no berço e deixei ela ficar com os brinquedinhos. Foi o quê? Coisa de 5 minutos. E depois eu já peguei ela no colo, dei uma calmadinha e já deitei ela de volta pra dormir. E ela dormiu sozinha. Então foi coisa assim que eu tive que dar uma distraída nela, uma acalmada nela. E sem ficar bitolada com a rotina. E tudo bem, passou das 9 e ela não dormiu. Paciência, não tem problema. Hoje foi um dia típico, um dia que ela tá com dorzinha, ela tá irritada, mas ela vai dormir com autonomia do mesmo jeito. A diferença é que não vai ser na hora que eu quero. Vai ser na hora que ela precisa dormir, que ela vai conseguir ali encontrar o soninho dela. Porque ela está, né, no momento de incômodo por causa do dente. Mas eu não vou ficar fazendo a minha bebê dormir. Pensa, a gente fica ali meia hora com a bebê no quarto pra ela dormir. Vai atrasar do mesmo jeito. É a mesma coisa de você dar a oportunidade do seu bebê dormir com autonomia. E sem ficar chorando no berço, tá? E Mari, é assim mesmo, né? A gente tem que perseverar. Não ficar... Eu sempre falo aqui, eu acho que eu sou a única consultora de sono que fala isso. Não fique bitolado com a rotina. O mais importante é a autonomia. É a autonomia de sono que faz o bebê conseguir dormir a noite toda, fazer sonecas longas, o bebê que consegue passar pelos ciclos de sono, né? Então, ali a cada 40, 50 minutos, ele não desperta, porque ele tem a habilidade de retornar ao sono, retornar a dormir. E por que isso acontece? Porque ele aprendeu.
porque ele não perdeu essa habilidade. Então, a rotina não faz o bebê dormir a noite toda. Muitas mães falam, meu bebê já tem rotina, o meu bebê tá dormindo super bem, é super mal, e eu não sei o que eu tô fazendo. Eu sei muito de rotina, poderia ser até consultora de sono, mas o meu bebê não está dormindo bem. Então, a verdade é que esse bebê não tem autonomia. É a autonomia, assim, mesmo que essa autonomia seja com a presença dos pais no quarto, por exemplo. O bebê que dorme com autonomia, mas a mãe às vezes fica ali sentada numa cadeira, fica do lado do berço, mas o bebê dorme sozinho ali. Então essa é a verdadeira, é a autonomia, mesmo que tenha a presença. Mas isso já faz o bebê passar pelos ciclos de sono e garantir um sono de qualidade. Então tem que ter essa autonomia, senão ele desenvolve distúrbio de sono, que é insônia infantil. Um bebê com insônia é um bebê que ele acorda de hora em hora, é um bebê que tem despertar prolongado na madrugada, que acorda às 2 da manhã, dormir às 5, sem nenhum motivo. Por exemplo, não tem dente nascendo, não tem marco de desenvolvimento, mas porque ele tá com distúrbio de sono, entendeu? Então assim, tem gente que fica falando, porque na sociedade, na nossa história, os bebês sempre ficaram agarrados na mãe. Não existe bebê dormir sozinho. Isso é antinatural. Isso é invenção moderna. Gente, estamos ignorando o funcionamento do cérebro. O funcionamento do cérebro o bebê precisa passar pelos ciclos de sono. Se esse bebê não está passando pelos ciclos de sono sozinho, se ele não está conseguindo dormir um sono de qualidade, a saúde desse bebê está prejudicada. Essa é a verdade. E essa mãe também está prejudicada porque ela está se sentindo exausta, ela não está conseguindo viver bem. Ela está desenvolvendo problemas de saúde por causa da privação de sono. Então, assim, esses discursos que falam, porque os bebês sempre dormiram com as mães, berço é uma invenção moderna, ignora a formação integral do ser humano, do bebê, que é um bebê que ele tem educação, sabe? Nós somos seres, aí todo mundo fala, mas somos mamíferos dormem com os pais. Dormem juntos. Na natureza, gente, as mães, né? Por exemplo, um gatinho. Se nasce um gatinho defeituoso, a gata come o próprio filhote. Tem outros animais que a mãe mata o filhote, sabe? Deitem, e às vezes é sem querer. Por exemplo, a porquinha, nasceu os filhotinhos dela ali, que dormem tudo junto com ela. Nem sei se dorme junto. Mas aí, ela vai deitar em cima do filhote e mata o filhote sufocado. Deus me livre, mas infelizmente na natureza acontece isso. Nós somos racionais, nós não somos animais irracionais. Nós temos alma, nós temos moral, então nós não podemos pensar apenas nos instintos, sabe? Porque isso não é garantir uma formação integral, um desenvolvimento integral para o nosso filho, para o nosso bebê. Que é o quê? E nada disso envolve abandono. Nada disso que eu tô falando é você abandonar o seu bebê chorando no berço. Mas é uma questão de o berço traz um sono de qualidade pro bebê, que ele vai conseguir passar pelos ciclos de sono, dormir o que ele precisa para se desenvolver bem, crescer bem, com saúde. Toda essa família viver em equilíbrio. Essa família não viver os frutos da exaustão, que prejudicam o casamento, que afastam o casal. Então a gente tem que olhar para o núcleo familiar. Nós somos uma família, não é apenas uma mãe e um bebê, tem também um pai que tem um papel muito importante nessa família. Então a mãe, ela tem que pensar isso, que é pelo bem de todos, não é apenas porque tem que dormir junto, não é isso. O bebê vai desenvolver distúrbio de sono, não vai conseguir ter um sono de qualidade. E eu entendo bem isso, porque eu tinha muito preconceito com educação de sono. Eu achava que era assim, afastar a mãe e o bebê, que era diminuir o apego. Não tem nada a ver com isso, tá? Tem nada a ver. Então, se você tem um bebê que tá chorando muito para ir para o berço,
tem que aplicar essas estratégias que eu falei. Identificar em que fase você está. Você está na fase que o bebê ainda não tem autonomia de sono, né? E aí você coloca no berço, ou ele acorda e chora, ou ele vai acordado e chora. Então você tem que aplicar o método de autonomia de sono para acalmar ele e depois colocar de volta no berço. E sem ficar bitolada com a hora. Mas o que vai fazer dar certo é sim a persistência e fazer certo. Às vezes você tá vivendo de diquinha aí que não tá te ajudando, tá mais prejudicando do que ajudando, tá? Por exemplo, agora eu coloquei a Dália para dormir lá no bercinho dela. E ela tá acordada. E eu vim fazer a aula aqui. Então eu deixei ela lá e vim aqui. E ela dormiu sozinha. Então viu como eu ganhei até tempo? Porque eu coloquei ela pra dormir, bonitinha, e vim aqui fazer a live. E depois ela vai acordar, vou cuidar dela, vou dar muito beijo. Enfim, então não tem nada a ver com abandono, mas tem a ver com um bebê que dorme sempre bem. E se você tá vendo essa live gravada, dia 10/3, nós teremos aqui o nosso evento Noites Amáveis, que eu vou te contar com mais detalhes como você vive noites melhores aí na sua família, noites de descanso. Vou falar o passo a passo do meu método nessa aula. E a gente vai ter uma promoção de Dia das Mães, tá? Nessa semana de Dia das Mães, a consultoria completa, que custa R$ 1.500, que é o acompanhamento por 1 ano, e estará por R$ 750. E você ainda recebe a Ruth, que é a nossa inteligência artificial treinada por mim, que ela custa R$ 650 e você vai ganhar ela de bônus. Que ela é assim, é uma inteligência artificial treinada no meu método. Então você manda qualquer mensagem para ela, por exemplo: o meu bebê fez uma janela de sono curta hoje. Tá menor do que ontem. O que será que tá acontecendo? Ou então, meu bebê fez uma soneca curta. Como que eu conto agora a janela de sono? Será que eu conto igual ou eu conto menor? Ou então, meu bebê começou a engatinhar agora e eu deito ele no berço e ele fica engatinhando. O que eu faço? Então, essa inteligência artificial, ela vai ser esse apoio para as mães 24 horas por dia. E quem entrar na consultoria essa semana, recebe de bônus, tá? Então, vai receber aí R$ 150 de bônus, que é o preço da nossa Ruth, a nossa consultoria. Então, a gente tem que pensar, voltando ao assunto do berço. Quando a gente pensa que o bebê tá chorando sempre que vai pro berço, a gente tem que identificar o motivo, né? A causa. Por exemplo, eu sabia que a minha bebê ontem tava chorando porque o dente dela tá incomodando. Então, ela não queria se deitar e dormir. Tem bebês que eles também vão crescendo, vão começando a não querer dormir porque eles querem brincar. E aí entra o quê? A firmeza, a educação do hábito. O hábito todos os dias ali no mesmo horário. Aí o bebê entende que é daquele jeito, que não tem outro jeito. E ele dorme bem, tá? Então depois que a gente identifica o motivo, a gente trabalha minimizando esse motivo. Depois de já ter arrumado a rotina do bebê. A gente vai ajudar, né, esse motivo, por exemplo, se a minha bebê tá resistente, porque o dentinho dela tá nascendo, eu vou conduzindo ali para ajudar ela a ter mais conforto, né? E organizando a hora de dormir, para que ela realmente esteja com um soninho bom na hora que ela for ali dormir, que ela esteja realmente cansadinha para conseguir dormir bem, né? Então a gente vai usando de estratégias para que esse bebê não chore ao ir pro berço. E se chorar, a gente acalma. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, bem rapidinha. Espero que você tenha gostado. Se você está vendo gravada, deixa o seu coração aqui. E até dia 10, que vai ser a nossa aula às 8, tá bom? Fiquem com Deus!